Estou muito feliz, grato a Deus. Eu confesso que quando eu cheguei, eu até me assustei. Eu comentei com um irmão, eu acho que eu cheguei na igreja errada. Mas eu já tomei conhecimento do que Deus está fazendo nesse ministério. A tenda está alargando. Isso mostra a presença de Deus. Como algumas pessoas talvez não me conheçam, eu não sou boliviano. Eu sei que algumas pessoas deduziram que eu me pareço com um venezuelano. Um pastor me falou que se eu estivesse com uma placa num farol desse aí, mas eu louvo a Deus, eu sou pernambucano. O meu R me denuncia, né? Meu R me denuncia, mas eu estou já aprendendo a falar mano, porta, já está saindo já. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Se você procurar no dicionário a palavra simpatia, você vai encontrar a foto do nosso bispo lá, 3x4. Se você procurar a foto, ou retificando a palavra carisma, você vai encontrar a foto da pastora lá. Eu tenho sido muito bem tratado pelos irmãos. Quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, graças a Deus e ao pastor Napoleão Falcão, ele me encontrou nas redes sociais, criou um carinho de pai para com filho, e quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu sempre estou acompanhando o pastor Napoleão em suas agendas. O mesmo me apresentou ao pastor Wilson Faraço, um grande mestre da palavra, diretor da FAESP, e o pastor Napoleão me pediu que ficasse na tutela do pastor Wilson Faraço. E Deus é tão bondoso que me permitiu morar em cima da casa do pastor Paulo Avelino. Eu falo que eu só estou acima do pastor Paulo na casa. Só isso. O pastor Paulo Avelino é um grande teólogo, amigo pessoal da família do pastor, da digníssima pastora do nosso bispo. E quando eu estava saindo da minha casa, ele já estava indo para um trabalho, eu falei, eu estou indo para lá, viu? Sua casa, ele já sabia que era aqui. Mas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, como eu sei que eu vou me esquecer, eu tenho 2 trabalhos, 2 livros digitais que o Senhor me deu a graça de escrever. Um deles se chama Os Reis de Judá. Eu traço um paralelo com todos os reis de Judá, começando por Saul, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias, Acais, Manassés, Amon, Jeoacás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. É rei que não acaba mais. Custa apenas, se não me falha a memória, R$35. E tem um outro trabalho que se chama Colhendo Espigas. A história de Ruth. Glória a Deus. E eu comento em 70 páginas o encontro de Ruth e Boaz. Está aqui, ó. Glória. Quem gosta de dorama vai gostar desse livro. Irmãos, nós encontramos algumas chaves neste livro. Eu compartilho com os irmãos. Custa apenas R$25 e pode ser dividido em 4 parcelas de R$6,80. Eu não acredito que você vai dividir, não acredito, irmão.
Eu não gosto nem de falar isso, eu repreendo esse dividir aí. Vai pagar à vista. R$ 25, tá bom? Ajude a abençoar porque eu tenho um instituto, é um instituto de um jovem pregador carente, sou eu, então me ajude aí, tá? Que você vai me ajudar. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Eu aprendi isso lá no Nordeste e eu sempre acabo terminando falando isso. Mas quantos já sentiram a presença de Deus nesse ambiente? Irmãos, eu relutei muito em ministrar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei como você chegou, mas eu imagino como você vai sair. E hoje o Senhor vai quebrar você. Abram a Bíblia comigo. Evangelho do Nosso Senhor, escrito por Lucas, capítulo de número 23, iniciando no versículo de número 33. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Se você quiser adquirir os livros, depois eu vou enviar o link para o pastor, para o bispo e para a nossa pastora. Aí você pede o link, é só clicar e efetuar o Pix. Versículo de número 33 está escrito: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Tome o seu assento, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Me empreste o seu coração. Queridos e amados irmãos, há quase 2000 anos atrás, a cidade da Judeia, ela foi despertada em meio a um grande alvoroço, um conflito, um atrito, uma perseguição. Alguns religiosos manietaram um homem, sob a perspectiva de um crime, de rebeldia, de insurreição. Eu não falei ressurreição, eu falei insurreição. Esses religiosos descobriram uma forma de prender este homem por nome de Jesus. É interessante porque por várias vezes esses religiosos tentaram prender Jesus sob o crime de cometer algo religioso. Porque o crime religioso, os próprios judeus prendiam, julgavam e sentenciavam. É por isso que quando prenderam aquela mulher adúltera, eles foram até Jesus e falaram: esta mulher
cometeu um crime religioso, porque na lei de Moisés diz que ela deveria ser apedrejada. O próprio Estevão, quando ele foi preso, os religiosos alegaram que ele havia pregado contra Moisés e contra o templo, crime religioso. E guarde isso, todo crime religioso terminava geralmente na pedrada. E quando eles tentavam pegar Jesus neste crime, eles não conseguiam, porque Jesus não tem sabedoria, ele é a sabedoria. E esses religiosos não conseguiam prender Jesus, até que eles pensaram: já descobrimos como vamos prender Jesus. Vamos alegar que ele cometeu um crime político. Porque naquela época, as jurisdições da Judeia e da Galileia eram regidas pelo Império Romano. Haviam governadores romanos. E eles arrastam Jesus logo cedo para o governador da Judeia, por nome de Pilatos. Detalhe, a Bíblia diz em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1, que logo cedo pela manhã, acordaram Pilatos e o levaram até ele. E eles disseram: Pilatos, esse homem cometeu um crime político, porque ele está se intitulando rei no lugar de César. Detalhe, eu acredito que Pilatos percebeu que havia algo que não estava correto. Havia talvez uma conspiração, porque imagine só, um judeu defendendo César era algo suspeito. Então possivelmente Pilatos pensou: tem alguma coisa que não está casando aqui. Como é? Ele está se intitulando rei no lugar do nosso César. Espera aí, judeu torcendo por César? Pilatos percebe que havia alguma coisa que não estava correta. Detalhe, o interessante é que quando eles alegam de forma ferrenha que Jesus estava se intitulando rei no lugar de César, Pilatos vai até ele desconfiado e pergunta: meu amigo, é verdade que você está se intitulando rei no lugar do meu César? E Jesus vai dizer: eu sou rei, mas o meu reino não é nessa terra. Aleluia, aleluia. Naquele momento eu creio que Pilatos pensou e disse assim: ele é um humorista, isso tem um tom de sarcasmo. Pilatos percebe que ele não havia cometido crime nenhum, e talvez ele pensou: como é que eu vou me livrar desse homem? Eu não vejo o crime nele. Alguém naquela reunião na Fortaleza Antônia, que era o reduto de Pilatos, grita: ele está criando um alvoroço da Galileia até a Judeia. Aí Pilatos escuta: peraí, você falou o quê? Da Galileia? Ele é galileu. E é nesse momento que Pilatos se lembra que o governador da Galileia estava a poucos metros da sua casa. Herodes havia sido convidado para um banquete poucos metros da casa de Pilatos. E quando ele acaba ouvindo que aquele homem era galileu, ele pergunta: peraí, o levem para o governador da Galileia, Herodes. E quando arrastam Jesus até Herodes, meu bispo, eu acredito que Pilatos pensou: me livrei desse problema. Herodes era um cachaceiro desenfreado. É só você se lembrar que ele prometeu a cabeça de João Batista cheio da cachaça. Herodes ainda estava sob o efeito da bebida logo pela manhã. E quando introduzem Jesus naquela sala, irmãos, Herodes
já queria conhecer Jesus há muito tempo, porque a fama de Jesus já havia percorrido aquela região. E quando Jesus é colocado perante Herodes, Herodes olha para ele e diz: é você que as pessoas dizem que faz truques, faz mágicas? Esse Herodes foi o mesmo que mandou decapitar o primo de Jesus. Quando ele vê Jesus ainda sob o efeito do álcool, ele diz assim: faça uma mágica, vá, eu quero um entretenimento aqui, faça algo, um truque, você não é o mágico da região? E Jesus não fala uma só palavra. Herodes talvez pensou: esse homem é louco, ele está sendo acusado de ser rei. Pegue uma túnica púrpura e coloque sobre ele. Essa túnica só era colocada para autoridades reais. Herodes queria zombar de Jesus. E sabe o que ele disse? Levem de volta, entregue esse problema aí para Pilatos. Pegam Jesus de novo. Não achavam culpa em Jesus. Transformaram o meu e o teu Jesus numa bola de ping-pong. Agora imaginem Pilatos no seu palácio, na sua fortaleza, refletindo, e quando ele olha, vem aquela comitiva de novo, e ele pensa: o que é que está acontecendo? Pilatos, Herodes mandou devolver o acusado. Aí Pilatos olha, pensa, o que é que Herodes falou? Ele mandou o Senhor julgar. Enquanto isso, os religiosos: morte a esse judeu. Pilatos, faça alguma coisa. Irmãos, os religiosos subornaram as pessoas para dizer: crucifica, crucifica. Sabe o que me chama muito a atenção? Vai doer um pouquinho. Muitos que estavam ali dias atrás estavam dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem das alturas. Mas agora estavam dizendo: crucifica. Guarda o que eu vou lhe dizer. Você não vai ser adorada ou adorado por todos. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, bispo, minha pastora. Mas há uma promessa que quando eu falar, até o glória a Deus vai diminuir. Não, irmão, falar de anjo, todo mundo voa. Falar de milagre, o povo salta. E se falar de king e de pau, agora... Mas quando falo de uma promessa... E detalhe, quem prometeu foi Jesus, viu? Quer ver que o glória a Deus vai sumir? Jesus prometeu: no mundo tereis. Sai um glória a Deus aqui, é crente. Essa é crente. Essa é crente aí. Essa é crente. Foi ele que prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Ele. Aleluia. Viver não é fácil. É um leão todo dia. É um gigante toda hora. Mas a parte boa é porque pedra não vai faltar, viu? Calibre 66 livros. 2 cânons, Antigo e Novo Testamento, que cospe fogo, graça e unção de Deus. Aleluia. Pilatos olha para aquele homem e pensa: por que o povo quer a morte dele? Esse homem não fez nada. Anás e Caifás, 2 cobras daquela época, sedentas para ver a morte daquele homem, começa a pressionar Pilatos de tal forma que ele pensa:
como eu vou aplacar a ira desses judeus? E ele se lembra: já sei, torture, bata, açoite. Irmãos, arrastam Jesus, o tiram da fortaleza Antônia, o colocam no pátio externo, tiram as suas roupas, amarram suas pernas, seus braços em um tronco, suas costas sem nada para proteger ou amenizar a pancada. Os romanos, eles possuíam uma arma que fazia judeu se dobrar. Porque se você não sabe, o judeu sempre foi muito patriota. E o judeu não se dobra para qualquer coisa. Mas havia uma arma que fazia judeu se dobrar. Seu nome? Azorraque. Chicote de 12 tiras de couro. 6 tiras carregavam limalha de chumbo. 6 tiras de couro, pedaços de ossos de carneiro. Pastor, e por que tinha que ter ossos de carneiro? Vou lhe dizer agora. Para arrancar pedaços da pele, do tecido humano. Agora imagina o chumbo batendo, hein? Pilatos diz: açoite esse homem. Porque ele pensava que se as pessoas vissem Jesus sendo torturado, meu irmão, iria aplacar a raiva daquele povo. Eu imagino, irmãos, os soldados de Pilatos se preparando para bater. No primeiro açoite que Jesus sofreu, ele ganhou 12 caminhos em suas costas. Irmãos, alguns historiadores dizem que ele sofreu 120 chibatadas. Agora multiplique vezes 12, 1.440 cortes. Há um certo pesquisador que comenta que era possível ver os pulmões de Jesus inflando pelas costas. Sabe por que ele apanhou? Calado, para que você hoje pudesse dar glória a Deus. Eu vou repetir que eu estou sentindo graça. Ele sofreu em silêncio, para que essa igreja desse o brado de glória, aquele barulho que o diabo não gosta nesta noite. Não se escandalize no que eu vou dizer, porque eu sou mais ensinador do que pregador. Mas não se assuste. Pesquisas comprovam que todo sentenciado, depois da 5ª chibatada, o primeiro músculo que ele perdia o controle era o reto. Não se assuste. É só para você tentar imaginar o que ele sofreu. O que mais me emociona é porque Pilatos só mandou bater. Eu posso imaginar Jesus trêmulo. Só que os soldados, além de bater, eles pensaram: vamos humilhá-lo. Qual é a acusação? Rei. Rei que é rei tem que ter uma túnica. E colocam uma túnica nas costas de Jesus. Eu não sei se tem enfermeira aqui ou médico, mas você sabe que quando você sofre escoriações, a enfermeira coloca gases. Só que ela não tira as gases sem antes umedecer. Imagine naquele calor da Judeia, sangue. Eu garanto que o tecido ficou fixado.
Um outro soldado, cheio de demônios, pensou: rei que é rei, tem que ter um cetro. Pega um caniço, e eu imagino a mão de Jesus. Eles abrem a mão do mestre e fazem ele segurar. E um outro endemoniado pior vai dizer: rei que é rei tem que ter coroa. Fizeram na hora uma coroa de espinhos, 17 centímetros. O interessante é porque ninguém mediu a circunferência da cabeça de Jesus. E quando eles tentam colocar, não entra. Eles pegam o caniço e existe um nervo na sua fronte, chamado de nervo do trigêmeo. A medicina diz que existem pessoas que sofrem inflamações nesse nervo, que nem a morfina aplaca a dor. Agora imagine, aonde os espinhos perfuraram. Mas ele estava ali. Os soldados queriam humilhar com aquela coroa. Só que agora a igreja vai dar glória. Porque enquanto os soldados, meu bispo, queriam humilhar Jesus com aquela coroa, Jesus estava nos dando uma informação para essa igreja. Eu vou lhe dizer o que é. Porque se você ler lá no segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 12, versículo 30, Davi, ele venceu o rei de Amon. E quando ele venceu, bispo, ele acabou trazendo do território inimigo a coroa do inimigo. Porque naquela época, quando alguém voltava com a coroa do inimigo, era uma mensagem que ele passava para a cidade: o inimigo é muito fraco, glória. Então a coroa do inimigo é a prova que o inimigo é muito fraco para ele. Só que a Bíblia diz no Gênesis que quando Adão e Eva pecaram, está escrito: e brotou do chão espinhos e abrolhos. Então o homem pecou na terra, o pecado entrou no homem e o espinho brotou. Aí vem o Deus, desce na terra, entra no homem, vence o pecado para colocar a coroa do inimigo. O pecado é muito fraco para o meu Jesus, que é muito forte. Está todo mundo zombando, ele está com a coroa de espinhos e Jesus mandando uma mensagem: é a coroa do inimigo. O meu Jesus é o meu herói. Enquanto alguns aí amam o Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem, o meu é muito mais forte. O meu voa, o meu anda por cima das águas, o meu pode, o meu abre, o meu fecha. Ele é Deus em cima e é Deus embaixo. Aleluia! É como algumas irmãs dizem: o meu Cristo é top. Todavia, arrastam Jesus de volta para a Fortaleza Antônia. Eu acredito que o próprio Pilatos se assustou quando viu Jesus. Eu acredito que quando ele olhou para aquele homem, ele pensou: não mandei fazer isso. Ele estava cadavérico, perdeu muito sangue naquela madrugada. Ele foi esbofeteado, cuspido, espancado, foi traído, vendido. Fizeram Jesus de um ping-pong, o levaram para Herodes. Ele não jantou, ele não havia comido, ele foi açoitado e ele está lá de volta. Pilatos olha para a multidão e a multidão: crucifica, crucifica.
Pilatos não entende de onde vem tanta ira do coração daquele povo. Alguém o chama no canto, sua esposa. Meu amor, vem aqui. E ele vai, pois não. E a esposa de Pilatos diz: meu amor, cuidado. Com o quê? Com o que você vai fazer com esse homem? Mas por quê? Porque ele não me deixou dormir essa noite. Eu passei a noite inteira sonhando com esse homem. E no sonho algo me dizia: ele é justo, Pilatos, cuidado o que você vai fazer. Pilatos não queria problema com a esposa, mas não queria problemas com o povo. E ele pensa: o que eu vou fazer? E as pessoas gritam: crucifique Pilatos. E ele tem uma ideia. Jesus estava sendo preso por crime político. E ele se lembra que por ser Páscoa havia um prisioneiro político. E eu agora vou dar uma informação que talvez você não saiba. As Bíblias mais antigas vai nos dar o nome desse homem. E sabe como é que ele se chamava? Jesus Barrabás. É por isso que ele se lembra, porque havia um preso com o mesmo nome dele, Jesus Barrabás. E ele diz: me traga Jesus Barrabás. Venha, fique aqui. Ele vai ser colocado em xeque. Vocês, judeus, preferem Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo de vocês? Sabe o que é lindo? É que o nome Barrabás significa filho do Abba, filho do Pai. E Jesus, o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, mostrando que Ele é o verdadeiro Pai. Vocês preferem Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo? E sabe o que as pessoas dizem? Solte Barrabás e crucifique o Cristo. Nessas horas, Pilatos já não tinha o que fazer. O povo queria a morte daquele galileu. E é nessas horas que eu vejo o coração talvez de Pilatos acelerando. E ele diz: me traga uma bandeja, me traga uma toalha. Ele vai até os judeus e ele diz que o sangue desse homem que vocês estão crucificando caia sobre os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de vossos filhos. E lá vai uma palavra de ensino, e não se assuste. A plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Planta quem quer, mas se plantar, você é obrigado a colher. Aleluia. Você não é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher. E Pilatos diz: vai cair sobre os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos. E sabe o que é que os judeus vão dizer? Não tem problema, que caia. E eu vou lhe dizer uma coisa, não se assuste. Essa palavra Deus anotou, porque quando surgiu Adolf Hitler, ele só mirou nos judeus. É o peso da palavra de Pilatos: os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de vossos filhos. Então, nesta noite, comece a lançar palavras de bênçãos. Eu vou repetir: comece a abençoar sua família, comece a abençoar seus filhos.
Eu me arreto. Um certo dia eu estava num lugar e a mãe disse: meu filho, tu é o diabo. Como é, santa? Não, porque ele aperreia muito, pastor. Ô irmã, a senhora percebeu que a senhora liberou? Seu filho é bênção. Filho é herança de Deus. Esses dias eu estava no Uber, conversando com a minha mãe, porque você sabe, né? Tem um pai trocínio e a mãe trocínio, né? Conversando com a minha mãe e o Uber, ouvindo a conversa, quando eu fiz, pensa a mãe, o Uber fez. Aí eu falei, ô irmão, o que foi que eu não entendi aí? O que foi isso, irmão? O que o senhor falou? Eu pedi a benção aqui à minha mãe. Porque isso é tão diferente, não, diferente para você. Isso aí não, isso aí é. Não, isso é diferente para você. Ou o senhor acha que quando a sua mãe diz assim, Deus te abençoe, a palavra fica voando. É uma profecia. Eu vou repetir. O Deus te abençoe, que a tua mãe, o teu pai libera, é uma profecia. Aleluia. Às vezes eu acho que eu estou morando em outro mundo. Você está entendendo como as coisas estão mudando? Então, irmãos, o peso da palavra de Pilatos entrou em vigor. Caiu, pesou. Só que talvez alguém possa dizer: ô irmão, mas se Pilatos se livrou daquela, por que o pecado é lhe imputado? Eu vou lhe dizer por quê. Porque se você ler Marcos 15:15, coloca aí, midianita, porque quem trabalha na mídia é midianita, né? Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Olha para o irmão que está do teu lado, diz assim: não se escandalize, vai doer um pouquinho, vai ter gosto de bezetacil, mas é para curar. Agora eu vou bater. Alguém me disse: mas irmão, pastor, a palavra do povo é a palavra de Deus. Como é, irmão? Que a palavra do povo é a palavra de Deus. O povo fala. A Bíblia diz que Pilatos, querendo satisfazer a multidão, então fica a dica, tá? É melhor desagradar a multidão e agradar somente a Jesus. Se eu não vou falar, é melhor desagradar uma cidade, mas agradar aquele único, aquele que pode, que manda, que faz, que dá, que serve, aquele que tudo é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. É para ele, irmão. Eu prefiro desagradar todo mundo, mas agradar a voz do Senhor. Aleluia! Pilatos quis agradar a multidão. Esse é o problema do século 21. É querer agradar a multidão. Ô meu irmão, a multidão que te diz Hosana hoje, amanhã tu vai ver. É crucifica. Mas eu não posso deixar de falar disso. Essa vai doer mais ainda. Espírito Santo tocou no meu coração para liberar uma palavra. Eu sei que você vai ficar com raiva de mim, mas receba com carinho. A partir de hoje, você vai entrar nas redes sociais e vai procurar o perfil de Jesus, viu? Você está entendendo não, né? Você vai procurar o perfil de Jesus para começar a seguir. Ô irmão, e qual é a imagem que eu vou encontrar? É uma cruz, vai ter uma cruzinha lá em cima. Tu começa a seguir. O conteúdo que você vai encontrar não tem filtro, mas é um conteúdo de qualidade a partir de hoje. Porque se Jesus não estiver na lista dos seus amigos, o diabo já mandou a solicitação há muito tempo. Ô irmão, o senhor é radical, com certeza.
E eu falo sempre que eu aprendi com a minha saudosa avó que partiu no dia 31 agora. Eu já falei isso aqui, mas a repetição é pedagógica. Ela deu uma risada uma vez, disse: meu filho, eu amo quando alguém me diz que eu sou uma véia quadrada. E eu disse: por quê? Porque o quadrado é difícil para o diabo empurrar. Vou repetir. O quadrado o diabo não empurra, mas o crente redondo o diabo empurra para cá, empurra para lá. É melhor subir quadrada do que descer redondo. Segura que você vai dar um glória melhor. E a minha avó nunca foi teóloga, mas ela gosta de dar o teólogo, né? Tem o teólogo e o teólogo. E ela disse: meu filho, e eu aprendi na teologia, que a Nova Jerusalém é quadrada. Eu me encaixo certinho na casa que eu vou morar. Pega esta palavra. Você é quadrado como eu, então é porque você vai caber naquela casa, enquanto outros vão descer redondo. Vou guardar esse da pastora. Esse Deus não é gente não. Irmãos, Pilatos lava as mãos, entrega Jesus aos religiosos e agora vem o martírio. Mexe comigo, faz o meu coração tremer. A Bíblia diz que colocaram a cruz, só que tem uma informação que talvez você não saiba. Humanamente falando, era impossível uma pessoa carregar a cruz completa. Pesava muitos quilos. Possivelmente colocaram o patíbulo da cruz, a parte horizontal sobre ele, para que ele carregasse até o local do martírio, da crucificação. As ruas de Jerusalém estavam lotadas porque era Páscoa, era um show. Os romanos e os judeus estavam ali, e eu não duvido que no meio da multidão estava Lázaro dizendo: eu vou lá, me solta Maria, eu vou morrer com ele. Ô Lázaro, tu já morreu uma vez, ele te ressuscitou, se tu morrer de novo ele não vai estar por aqui. Eu não duvido que ali estava o ex-cego Bartimeu. Eu estou vendo ele, pois eu vou lá, não vai, não fica aí. Aleluia. Eu acredito que estava lá aquele ex-leproso de Mateus, quando ele desce, depois do sermão da montanha, aquele que falou: Senhor, aqui o que predomina não é o meu desejo, é a tua vontade, eu quero, agora se o Senhor não quiser não vai nada. Ele disse: pronto, a minha vontade é ser curado, ser limpo, aleluia. Estavam lá, irmãos, mas não podiam fazer nada. Aquela via dolorosa era dele, mas era para eu estar lá. Mas ele sabia que eu e você não conseguiríamos chegar até o fim. Eu vou no lugar dela, eu vou no lugar dele. Só que a Bíblia diz que em certo momento, talvez por conta da sua fragilidade, vai entrando um homem, e é aqui que eu quero frisar. Lucas capítulo 23, versículo 26, olha o que a Bíblia diz. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. Segura agora, irmãos. Muitos, quando leem esse versículo, dizem: ele vinha do campo, ele vinha do trabalho. Não, irmão. Só se ele fosse guarda noturno, para largar de manhã e se encontrar com Jesus naquela hora. Porque ele se encontrou com Jesus em torno das 9 horas da manhã. E o que é que esse Simão estava fazendo às 9 horas da manhã, num dia de Páscoa? Cirene não é sobrenome. Eu creio que o nosso bispo, grande teólogo, já ensina nessa igreja. Fala de geografia, região. Ele vinha de Cirene, Líbia, 18 quilômetros do mar Mediterrâneo. Ou seja, não se assuste no que eu vou falar. Ele não era branco, ele era negro.
E quando esse Simão, que vinha de Cirene, entrou em Jerusalém, se encontrou com Jesus. O que é que um sirineu estava fazendo naquele momento, naquela manhã? Champlin vai dizer, Wisby vai dizer, outros grandes estudiosos vão argumentar que esse Simão, ele era um sirineu convertido ao judaísmo. Porque no apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz que haviam habitantes de Cirene convertidos ao judaísmo. Ou seja, bispo, ele acordou cedo, disse: hoje eu vou para o culto lá em Jerusalém. Porque às 9 horas da manhã, todo convertido ao judaísmo ficava no pátio das mulheres, enquanto um sacerdote pegava uma esponja salpicada de sangue e jogava em cima daquelas pessoas que estavam ali. Aí Simão se acordou cedo e disse: eu vou para o culto, ou botar minha melhor roupa branquinha, vou para o culto. Quando ele entra em Jerusalém, o guarda falou: ei, você que é crente, ajuda ele. Ele disse: mas seu guarda, eu vou para o culto, seu guarda. 9 horas. Não, ajuda ele. Mas Senhor, se eu colocar esse patíbulo aqui, vai sujar minha roupa branca do culto. Às 9 horas o pastor vai jogar a gota do sangue em cima de mim. Ajuda ele. Quando Simão colocou o patíbulo, ele pensou: acabou meu culto. E Jesus ali: teu culto começou agora. Porque o sangue do cordeiro que você receberia no templo não teria o poder do meu sangue sobre você. Aleluia. No dia que você for lá em Jerusalém, dá um glória. Eu creio que você vai. Pega essa palavra. Pega esta palavra, irmão. Você vai. Aleluia. No dia que você for lá em Jerusalém, e eu quero estar do lado do bispo fazendo uma selfie. Glória. Postar no Instagram. Nós em Jerusalém. Hashtag. Quando você for em Jerusalém e passar na Via Dolorosa, eu creio que é a pastora, porque mulher é curiosa. Eu creio que a pastora Carla vai olhar e vai ver uns guardas, tudo com uma arma assim, ó. Mas a pastora perguntou: meu senhor, guia, por que esses guardas estão com essas armas nessa esquina? Aí sabe o que o guarda vai dizer? Minha filha, porque aqui foi justamente o lugar que um Simão sirineu ajudou Jesus. Nessa esquina aí, ó. O diabo diz que tua vida não passa de uma esquina, não tem problema. Deus já preparou alguém na esquina. Não. Pega, estou sentindo graça. Deus já preparou alguém numa esquina da vida para te ajudar, mas você não vai passar sozinho. Só que eu não vou deixar de falar isso. Quem deveria ajudar Jesus não era Simão sirineu, era Simão Pedro. O Simão que deveria estar ali era Pedro. E foi ele que falou: eu estou contigo até o fim do mundo. Na primeira pipocou e foi embora. Quantos Simãos Pedros disseram: eu estou com você. Aleluia. Eu te ajudo. Você não vai sozinha, você não vai sozinho. Mas quando a cruz pesou, foi embora e tu ficou aí com peso nas costas. Mas não tem problema. Simão sirineu, ele era um estrangeiro desconhecido, mas que ajudou Jesus. Deus mandou um estrangeiro chamado Espírito Santo. Ele desceu só para te ajudar, minha irmã. Mas você não vai sozinha. Você não vai carregar sozinho. Sente ele aí. Ele chega no Monte Caveira.
E lá no Monte Caveira, pregos nas mãos e nos pés. Alguns dizem que foi um prego no pé. Foi não, irmão. Roma costumava aplicar 2 pregos nos pés. A mão ainda tem muita carne. Mas como é que se prega um pé? Quando prenderam Jesus, o lançaram naquela cova, o peso do seu corpo pene. Se você não sabe, fique sabendo. A maioria dos crucificados morriam por asfixia. Quer fazer um teste? Quando você chegar em casa, passe só 5 minutos assim. Seus pulmões são contraídos. Falta oxigenação, você desmaia. Se brincar, você morre. Mas Jesus sabia que carne sufocada, Deus não aceitava o sacrifício. Quer chorar? Vem comigo. E para ele não morrer por asfixia, ele colocava, irmão, todo o peso do corpo nos pregos. E ele dizia, mas vai valer a pena, está chegando ao fim. Eu vou até o fim por você que não me conhece. Um preso olha para a placa que está na cabeça dele e diz, ei, você que é rei, aí, ô garotão, você que é rei, sai daí, nos tira daqui. O diabo entrou no coração do da esquerda, aí o Espírito Santo entra no coração da direita. Pegou aí? Deus, ele equilibra as coisas. Aleluia! Você acha que o Filho de Deus seria envergonhado no final da trajetória? O outro diz, meu amigo da esquerda. Ele, pois não. Nem assim tu teme a Deus, sofrendo as mesmas consequências. Nós estamos aqui pagando pelos erros do nosso passado, mas esse homem nada fez. Ele é justo. E eu imagino ele olhando para Jesus assim, dizendo, rei, Rei, Rei. Jesus com aquele peso da cruz, o sangue no rosto, cansado, moído, ele olha para o lado e diz, você me chamou de quê? O Senhor é rei. Para todo mundo aqui o Senhor não vale nada, mas eu consigo enxergar um rei do meu lado. Meu. Quando eu chegar no paraíso eu quero encontrar esse homem. Ele deveria entrar nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, porque esse preso conseguiu enxergar um rei ali. E ele diz, rei, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E ele olha e diz assim, ainda hoje, meu amigo, vamos cortar as fitas de inauguração do paraíso, eu e você. Só 2 pessoas usaram essa expressão. Um só foi lembrado depois de 2 anos, e não foi pelo nome, o copeiro. Lembra de mim, copeiro? Vou lembrar, tá? Fica tranquilo. Só que Jesus falou, eu não vou lembrar daqui a 2 anos. É hoje. É hoje. Eu relutei muito em falar o que eu vou falar, mas o Espírito Santo me inquieta e eu não vou fugir. Eu sei que vai machucar você, vai mexer com você, mas eu não vou fugir. Houve um momento naquela cruz que Jesus estava com muita sede. Os presos pegaram um caniço com uma esponja e molharam com vinagre. Não se assuste. O nome daquele caniço ali é sotério. Os banheiros gregos e romanos já haviam naquela época, há quase 500 anos antes de Cristo. E os banheiros romanos eram colocados em via pública, homens e mulheres. Era uma canaleta com água. Em frente havia um tanque.
E quando as pessoas terminavam suas necessidades, eles pegavam esse caniço, molhavam com água, faziam sua higiene e em seguida, para fazer a sua acepção, usava vinagre. Aquele caniço era o papel higiênico dos soldados romanos. Obrigado, Jesus, porque eu não aguentaria. Ele morre. Quando ele morre, o sol olhou para a terra e disse: não posso mais iluminar nada, porque a luz do mundo apagou. A terra olhou para o sol e falou: eu estou tremendo de medo. E a morte falou: perdi minhas forças. Ressuscitou os mortos. Mas indo para o final, 3 dias depois, a glória já está melhorando, né? 3 dias depois, um grupo de mulheres chorosas, porque a mulher chora, né, irmão? Como elas sabiam que Jesus foi crucificado na sexta, José de Arimateia e Nicodemos não tiveram tempo de fazer a purificação do corpo de Jesus como deveria ter feito. Porque se passasse das 18 horas da sexta-feira, não poderia mais enterrá-lo. Então fizeram nas pressas. E homem, quando faz coisas nas pressas, não dá certo. Aí as mulheres disseram: vamos no túmulo. Aí alguém falou: mas olha, tem a guarda romana, o selo romano, tem a noite que é difícil e ainda tem a pedra. Quem vai tirar a pedra? Fica tranquila, vai no túmulo. Você não entendeu? Fica tranquila, vai no túmulo. Quando essas mulheres chegam no túmulo, a pedra foi tirada. Quem tirou essa pedra? Quebrou o selo, expulsou os guardas. Volta. Pedro, violaram o túmulo. Pedro e João, vamos lá. Pedro e João chegam no túmulo. Quando Pedro entra, vê os lençóis no chão e um lenço dobrado na cabeceira da pedra. Como você é um bom estudioso, já sabe o significado do lenço, né? Não vou nem comentar. Ele sai do túmulo triste e volta para casa. Mas mulher curiosa, né? Deus está falando. Vou entrar. Não entra, mulher. Vou entrar. Quando ela entra, 2 anjos. Um em cada extremidade da pedra. E eles dizem: chegou atrasada. Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Você quer dar um glória mais forte? Segura. No Antigo Testamento havia uma caixa, um ataúde forrado de ouro, com uma tampa chamada de propiciatório. Em cima da caixa haviam 2 querubins. Um olhava para o outro e diziam: estamos olhando para o que está no centro, que é o prato de maná, a vara de Arão e as tabuletas. Os anjos estavam um olhando para o outro em cima daquela caixa. Aí Maria entra e vê uma pedra com as mesmas medidas da caixa. Só que os anjos não estão olhando para o centro da pedra, eles estão olhando para que já não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Irmãos, eu acho que ela sentiu aquele impacto da palavra, saiu de costas assim, ó. Que negócio é esse? Não estou entendendo nada. Aí quando ela toca no homem, quando ela... Hortelão, foi você, jardineiro, que pegou o corpo do meu Cristo. Maria Raboni. Maria, bispo, foi agarrar ele, porque a mulher tem negócio de agarrar homem, né? Mulher foi agarrar ele, não me segure, me solte, minha capa, não me segure, porque meu Deus, o vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, eu ainda não fui glorificado.
Só a mulher vai dar glória a Deus agora. Jesus veio para equilibrar as coisas. Até com as nossas irmãs queridas. Sabe por quê? Porque quem deu a pior notícia da humanidade foi uma mulher. Ela disse: Adão, come que não vai dar em nada. Até hoje. Toma, Adão. Então quem deu a pior notícia da humanidade foi uma mulher. Aí vem Jesus: eu vou equilibrar. Eu vou equilibrar as coisas. Porque se uma mulher deu a pior notícia da humanidade, uma mulher vai dar a melhor notícia. Se encontra com os meus discípulos e avisa aquela igreja que eu ressuscitei. Aleluia! Cadê o louvor que vai me ajudar aqui? Eu quero ver as irmãs que vão me ajudar no louvor para a gente terminar aqui. Irmãos, Maria vai se encontrar com os discípulos. Está todo mundo triste. E elas dizem assim: olha, está vivo. Encontrei ele. Falou comigo. Aí Pedro disse: eu fui no túmulo, não vi nada. Falou comigo. Nesse momento tem dois homens indo para o caminho de Emaús. Jesus chega como quem não quer nada, se finge ser um viajante. Os viajantes dizem: ô homem, fica conosco, já é tarde da noite, está um perigo muito grande, Jerusalém, então pega para capar aqui, fica aqui. Aí ele entra. Eu gosto. Vamos, vai ter janta, porque Jesus não recusava comer na casa de ninguém. Pode olhar na Bíblia. Ele ia comer, bispo, até na casa de fariseu. Eu não recuso comer até na casa, se me chamar eu vou. Não nego não. Eu e Jesus. Que vem a mim, de forma alguma lanço fora. Quando ele entra na casa, aí alguém diz assim: agora você vai ter que partir o pão. Irmão, e ele gosta. Partir o pão é com ele, viu? Agora eu lhe digo uma coisa: quando ele parte o pão, quando ele pega o pão e parte os olhos dos homens: mestre, estão fazendo o que aqui, meninada? Jerusalém, bora, vai. Por isso que ardia o meu coração quando ele falava, era ele, porque quando ele fala, coração pega fogo. Quando Jesus chega na casa, irmãos, pode ler, ele disse: Pai seja convosco. Os discípulos ficaram gaguejando. Ele tem que falar duas vezes: Pai seja convosco. Mestre, olha, missão: pregar por todo mundo. Vai ter dificuldade, vos dou poder, pisar em serpente, escorpiões. Caminho é estreito, não vai ter reforma, a porta é estreita, mas vai até o fim. Jesus vai embora, chega Tomé. Que cara é essa, gente? Tomé, o homem está vivo. Quem? Jesus? Tá, é fake news. Está vivo, Tomé, veio aqui, ó. Eu só acredito se colocar meu dedinho na ferida da lança. Irmãos, eu não sei o que Jesus fez durante essa semana. Não sei se foi lá no Havaí, Haiti, eu não sei. Mas depois de uma semana, Jesus entrou tão brabo, que ele atravessou a parede, irmão. Nem usou a porta. Chegou na cara de Tomé. Gagueje não! Gagueje não! Bota a mão, Tomé! Bota a mão, Tomé! Bota a mão, Tomé! Você só acreditou porque viu. Mas bem mais aventurado é a igreja Ebenezer, porque crê num Deus que não vê, mas fala. Ele é um Deus que fala. Aleluia! Ele está falando. Ele está falando. Para fechar, 40 dias. Não sei se ele visitou a casa de todo mundo, mas ele estava lá. Depois de 40 dias, ele disse: gente, acabou
Meu último sermão, todo mundo, quase 500 pessoas no solapé de um monte, e ele fala: gente, estou indo embora, fica tranquilo. E ele começa a flutuar. E os discípulos, o mestre está indo embora, o mestre voa, sem foguete. É um drone? Não, ele é Deus. Ele é Deus! Sem criptonita, tá? Nada abala ele. Ele é o super-homem. Quando ele desaparece nas nuvens, todo mundo ficou assim, bispo. E agora? Quem poderá nos defender? Todo mundo olhando para cima. Aqueles anjos que estavam lá no túmulo, estavam por ali, apareceram. Varões galileus, por que estás olhando aqui para cima? Esse mesmo Cristo que tu viste subir, qualquer dia desse vai descer também. Então pega, tá sentindo ele aí? Ele já está, bispo, na frente dos espelhos celestiais, preparando a sua vestimenta. O anjo já está lubrificando ali aquela trombeta. Vai tocar, ele vai descer. Mas enquanto ele não vem, tudo está preparado. Você crê que tudo está preparado? Você crê? Então você vai louvar comigo. Fica de pé, igreja lá. Aleluia, Jesus, obrigado. Meu Deus, eu não vim aqui contar uma história. Não foi um conto de carochinha, foi a tua palavra. Eu vejo pessoas chorando. Eu vejo pessoas chorando. É porque você entendeu o que Ele fez para você estar aqui hoje. O que Ele quer é só que você o adore. Então aproveite esses minutos para adorar. Já estão chegando aqui. Obrigado, Jesus. Agora Obrigado, Jesus. 2 ou 3 meu coração, Pai, disposto recebe esta canção. Recebe a nossa canção nessa noite, Senhor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Vai. Expulsa essa depressão hoje, esse desânimo hoje, essa tristeza hoje. Ele venceu. Você vai vencer também. Hoje você volta para casa pegando fogo. Naquela cruz, você Tu és santo. Adora Ele nesta noite. Hoje você vai quebrar todas as armadilhas do diabo. É noite de adoração. Ele venceu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Você crê que Ele é santo? Só Tu és santo. Você é uma vencedora, minha irmã. Não há Você outro é um vencedor. Ninguém te para. Ninguém te para depois Não há disso. outro como. Ninguém te para depois deste culto. Não há outro. Ninguém te para depois deste culto. Jesus. Porque Ele. Neste lugar, Vai. todos os Renova dias ela, Jesus. da Renova ele, minha Jesus. vida. Vai. Uma coisa. Deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias. Vai. Da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Você não vai sair. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto tão bem, É pastor. aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito Aqui bem. eu me Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito Você bem. sente bem? É aqui que Você vai eu voltar me pra sinto casa muito diferente bem. depois. É aqui Você vai que voltar eu pra me casa sinto cheio muito de Deus. bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Vai. Não negue o Aproveita seu agora, vai. fogo. Tira o pé do freio. Nós somos seus Vai. ministros. Tira o pé do freio. Hoje você Queremos pode. queimar, Quer pegar fogo? queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar.